No tópico 2, nós vamos falar sobre a santificação no Novo Testamento. Este era o problema que a igreja que estava nascendo ali, que estava crescendo, estava vivendo, e foi necessário que se escrevessem cartas para elas, porque elas já tinham perdido a esperança de Jesus voltar tão rápido. Então eles já estavam se contaminando com o mundo, deixando o evangelho de Jesus Cristo, a origem do evangelho, e contaminando outra vez no pecado, se tornando impuros. E para relacionarmos com Deus, não podemos. Nós vimos que no Antigo Testamento eram ritos e cerimônias que purificavam as pessoas ou coisas, que as tornavam separadas. E nós aprendemos também na palavra de Deus que tudo aquilo que é consagrado a Deus não pode ser vendido. Já foi consagrado a Deus. Então, muitas pessoas precipitadamente consagram coisas a Deus e depois querem vendê-las. Então, tudo que é separado para Deus não pode voltar outra vez a se corromper com este mundo. Então, estes rituais do Antigo Testamento, eles eram sombras das coisas espirituais do Novo Testamento. Mas no Novo Testamento, a santificação não é a separação de coisas, não é a imersão de objetos na água, É uma obra da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Ele que faz esta obra. O Espírito Santo, ele é o agente desta obra santificadora em nossas vidas. No ponto 2, natureza da santificação. Qual é a origem da santificação? De onde que a santificação vem? Não é de nós mesmos, Ninguém pode se tornar santo por conta própria. Não são obras de caridade, não são boas atitudes que nos tornam santos diante de Deus. Na igreja primitiva, o que eles conheciam eram os rituais de purificação da lei mosaica. Alimentos impuros, substâncias impuras. Então, a regra era que a santidade fosse mantida, ela era mantida se as pessoas evitassem a contaminação ou o isolamento dos contaminados, como nós lemos no Antigo Testamento. Tinham pessoas que tinham que cumprir um tempo, 7 dias fora do arraial, outras pessoas 1 dia, outras pessoas 1 mês, outras pessoas 30 dias, 60 dias, de acordo com o que ela tinha tocado. Ela se mantinha impura e depois vinha para fazer o ritual da purificação, como no caso de um leproso, de uma mulher que ganhou uma filha ou um filho, de fluxo de corpo, tanto de homem quanto de mulher. Então, tinha que ser mantido distante as coisas que os tornavam impuros, Eles tinham que evitar essa contaminação. Eram cerimônias externas, uma purificação externa. E a solução era removê-las por algum tipo de batismo, mergulhar na água. Evitar a impureza era o segredo. E Jesus, nós sabemos que ele intensificou a lei. Agora, a purificação não era somente externa, ela era interior. Então, ela começava do interior para o exterior. A primeira coisa que nós devemos desejar é o reino de Deus em nossas vidas. É o domínio, é o senhorio de Cristo em nossas vidas. É nós sermos convencidos de que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. E somente o Espírito Santo pode fazer isso. A função de convencer o mundo da incredulidade é do Espírito Santo. A função de convencer cada pessoa individualmente é do Espírito Santo. Então, primeiro, para que eu tenha o reino de Deus em minha vida, eu preciso ter a convicção, ser convencido de que somos pecadores e de que nós precisamos de um Salvador. E somente o Espírito Santo pode fazer isso. Este é o papel dele, convencer o mundo da incredulidade. Mas não somos obrigados a renunciar ao pecado. As pessoas não são obrigadas a renunciar ao pecado, e muito menos a sua vã maneira de viver. Mas os tais que assim fizerem serão purificados pelo fogo. Infelizmente, muitos estão querendo ser purificados pelo fogo. Este é o que nós chamamos de inferno,
o lago de fogo, a segunda morte. A purificação do mundo será pela água ou pelo fogo. A salvação somente começa quando a pessoa está convencida do seu pecado. Quando ela sabe, reconhece que ela necessita de um Salvador e que ela é culpada diante de Deus. E quem produz esta convicção dentro de nós é o Espírito Santo. Esta é a primeira etapa da santificação. É nós sermos convencidos da culpa e do pecado e de que precisamos de um Salvador e arrependermos dos nossos pecados. É a primeira etapa da santificação. E isso não precisa do nosso consentimento. Isso o Espírito Santo faz no momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Mas o pecador, ele pode resistir ao Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nós não podemos resisti-lo, porque se nós resistirmos, nós não seremos santificados por ele. Mas nós somos livres para resistir ao Espírito Santo e não se convencer do seu estado pecaminoso. Aí depois da santificação, nós somos convertidos logo após o arrependimento, e na salvação o Espírito Santo santifica o crente. Daqui a pouco nós vamos falar sobre santificação posicional. Na salvação nós recebemos o Espírito Santo imediatamente ao aceitarmos Jesus. Somos regenerados, somos justificados, somos santificados, e aí, pronto? Já estamos santos para sempre? Claro que não. Aí que entra a nossa parte em nos submetermos ao Espírito Santo, né? Sermos guiados por Ele, para que a nossa santificação ela seja gradativa até aquele dia que nós encontraremos com Jesus, e aí então alcançaremos a perfeição. Aqui não, aqui nós não seremos perfeitos. Somente na glorificação, quando nos encontrarmos com Jesus nos ares, é que então nós seremos perfeitos. Nós nascemos de novo, somos batizados em Cristo, que é a igreja, né? Nós somos mergulhados dentro deste corpo, começamos a fazer parte deste corpo, somos membros deste corpo, somos lavados e purificados, e tudo isso mediante o poder do Espírito Santo. A partir daí, então, somos livres da lei do pecado e livre da morte. É o Espírito Santo que nos ajuda a evitar a pecar, mas eu tenho que dar lugar para Ele. Eu não posso resisti-lo. Eu tenho que andar e viver no Espírito. E isto é um processo vitalício. É um viver diário, submetendo ao Espírito Santo de Deus. Os fariseus, eles tinham um conjunto de leis que os ensinavam como evitar ser impuros. Eles seguiam à risca, né, estas leis, que não eram leis escritas, eram as leis orais. E o Espírito Santo, ele faz a mesma coisa. Ele nos orienta sobre como agir para evitar o pecado. Quando nós resistimos ao pecado, nós estamos ajudando ao Espírito Santo na obra da santificação em nossas vidas. É nos manter separados e consagrados para Deus, mesmo em meio a tanta corrupção. Nós podemos sim, é possível nós nos mantermos separados do pecado. Deus, ele não nos chamou para imundície, porque a vontade dele é a nossa santificação, para que nós nos aproximemos dele. A santificação, ela ocorre de maneira instantânea à salvação. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos santificados imediatamente. Todos os nossos pecados são perdoados, são esquecidos. Porém, a partir daquele momento, entra a nossa parte em resistir às obras da carne, ajudando assim o Espírito Santo na obra contínua de santificação da nossa vida. É gradual, né? É isso que nós chamamos de santificação posicional, referente à mudança de posição. Antes, pecadores,
e agora santificados. Isso é a santificação posicional. O nosso estado antes de Cristo e depois de Cristo. E há 3 visões principais a respeito da santificação. Existem várias outras, né? Mas essas são as principais que nós vamos comentar aqui. A santificação batismal, né, é uma visão do catolicismo romano, em que a Igreja Católica crê que no batismo nós ficamos livres da culpa e da depravação do pecado. Eles acreditam que o batismo cristão purifica a pessoa dos pecados cometidos e que falhas morais cometidas depois do batismo exigem compensação na forma de penitência, de boas obras e de confessionário. Letra B, perfeccionismo. Perfeccionismo crê que nós podemos chegar à perfeição nesta vida. E nós sabemos pela palavra de Deus que não. E letra C, santificação progressiva. A que nós estamos tratando aqui, que se divide em posicional e experimental. Paulo, ele diz, abre aspas, assim fostes alguns de vós. Contudo, vós fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Essa é a santificação posicional, progressiva e experimental. Nosso corpo, ele é santuário de Deus. É a obra do Espírito Santo dentro de nós. Ao mesmo tempo que Paulo chamava os irmãos coríntios de carnais, ele os chamava de santos em Cristo. Tratar deste assunto, santificação, é uma necessidade. Por isso que nós falamos que é uma santificação progressiva, né? Porque à medida que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus, nós vamos subindo no degrau, nós vamos melhorando e deixando que o Espírito Santo regenere, né, a nossa vida. A nossa vida espiritual, ela está em constante crescimento, hoje melhores do que ontem, olhando para Jesus, nosso modelo de santidade, de caráter. Nós devemos olhar para Jesus. Ele é o nosso modelo de conduta. Ele é o nosso modelo de moralidade. Nosso maior desejo como cristãos é ver Jesus, é ver a Deus. Mas a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. A igreja da atualidade, ela não está levando a sério a santificação. E esta santificação, ela não é apenas exterior, e muito menos somente interior. É uma entrega total ao Espírito Santo, para que a nossa vida seja moldada conforme a palavra de Deus, e não conforme os padrões pecaminosos do mundo, mas segundo o padrão bíblico da santidade. Muitos acreditam que uma vida em santidade, ela é monótona. Muitas pessoas olham para nós e falam, gente, mas é muito chato ser crente, não pode fazer nada. Então, muitos têm uma visão de monotonia, servir a Deus, que é uma vida sem graça, que Deus hoje não tem a mesma glória, nem a mesma santidade, que Ele hoje não exige de nós o que Ele exigiu da igreja do passado. A mesma santidade que foi exigida à nação de Israel, a mesma santidade exigida para a igreja da atualidade.